E eu converso agora com 3 lideranças religiosas. Patrícia de Iemanjá, ela é diretora da Central Organizada de Matriz Africana. Converso também com Lenir Pereira, vice-presidente da Federação Espírita do Distrito Federal. E ainda com o Wilson Barbosa, pastor da Assembleia de Deus. Eu quero começar pela Patrícia. Patrícia, as religiões de matriz africana talvez sejam, não sei se as que mais sofreram, mas umas, né? Porque são várias religiões, sim, das que mais sofreram com a intolerância no Brasil. Isso é histórico, mas ainda existe? Existe muito. Muitos terreiros nossos são invadidos. Na verdade, o desconhecimento gera o preconceito, né? E existem várias histórias que permeiam, que não traduzem a realidade da nossa religião. Né? Existem folclores até, né? Por exemplo? Muitos acham que nós cultuamos o demônio. Na verdade, os terreiros de Umbanda e Candomblé cultuam a natureza. Né? Iemanjá representa as águas, né? Oxum representa a água dos rios, né? Xangô, as pedras, Inhansã, o fogo, o vento. Então, nós cultuamos os elementais da natureza. Né? Quando falam, sacrifício de animais, na verdade, os nossos animais, eles são sacrificados, mas eles são usados como alimento. Por quê? Porque o alimento, a comida, é o fundamento básico da nossa religião. Quando nós vamos oferecer alguma coisa a alguma de nossas divindades, nós fazemos uma comida, né? Tal qual a canjica. A canjica nós oferecemos para Oxalá. São, né? símbolos, São né? símbolos. Eu queria ouvir agora, Lenir, os espíritas também sofrem o preconceito no Brasil, certamente. Certamente, a história mostra isso. O preconceito, ele se origina do desconhecimento, da falta de discernimento, de saber os princípios e os pressupostos da doutrina espírita. O preconceito também se origina da falta da paz íntima. As pessoas que não têm uma paz íntima, não têm uma atitude, uma postura de interiorização, partem para a perseguição. A capacidade de escolha religiosa é um direito de cada um. E por que perseguir se nós estamos buscando o mesmo Criador, o mesmo Pai? Cada um traça a sua senda, o seu caminho, cada um com seus argumentos. No entanto, caminhamos para Deus, fazemos a nossa jornada. Qual é a principal, visão equivocada que se faz do espiritismo, na sua opinião? Por Patrícia exemplo, apresentou as de matriz africana. Por exemplo, também que nós conversamos com os demônios, que os espíritos não se comunicam, porque quando desencarnam, se eles são seres humanos, filhos, amados, queridos, por que são demônios? Então, é um dos preconceitos. Wilson, os evangélicos tiveram um grande crescimento no Brasil nos últimos anos. Isso certamente gerou conflitos. Você diria que hoje eles estão entre os praticantes de religião mais, discriminados, perseguidos? É bem recente ainda a nossa memória a esse respeito, né? Eu mesmo convivi com a perseguição ao evangélico durante um bom tempo. Mas eu posso dizer que hoje o evangélico está muito mais para o lado majoritário. Você diria que hoje ele é... Porque o censo do IBGE apontou, eu até disse isso um pouco mais cedo, que os católicos ainda são 65%. Você discorda desse número? É isso? Não discordo, não. Mas eu digo assim, que ele está com aceitação tal que ele já fica mais ou menos dentro do perfil majoritário. Né? E o que aí vale uma crítica, né, uma autocrítica. Nós passamos de vidraça para pedra, né? Eu penso acredita que os próprios evangélicos estão se comportando assim em relação a outras religiões? Com toda certeza. Isso aí a gente não pode empanar isso, não pode encobrir isso. E nessa área a gente precisa de uma boa reflexão. Importante o senhor dizer isso, porque normalmente as pessoas não fazem essa autocrítica. E o que o senhor diria que é preciso fazer para romper isso? Inclusive entre as próprias religiões evangélicas. Eu acho que é preciso ter coragem de fazer seminários, simpósios e recebendo, inclusive, pessoas de outras matrizes religiosas para que elas também se pronunciem e nos encaminhem para essa reflexão.
Porque não adianta também eu tentar consertar eu ouvindo apenas os meus pares. O senhor conversa com representantes de outras religiões? Vocês já se conheciam? Já. Já? Eu não os conhecia. Não se conhecia. A questão, por contato exemplo, com representantes de outras religiões? eu tenho um contato não tão próximo, mas a aproximação das pessoas. Agora, precisava de uma aproximação institucional, talvez, né? Possivelmente, Isso. para quebrar essas barreiras, para quebrar esses mitos, esses preconceitos, que eles, na verdade, são produtos, às vezes, de imaginação. E muitas vezes, né, complementando a sua fala, o problema não está nas lideranças. Na verdade, as lideranças até se conversam. A verdade, assim, muitas vezes é na continuidade, né, até naqueles fiéis, que muitas vezes é aquela história, né? O desconhecimento gera o preconceito e gera o desrespeito. O desrespeito. Porque, na verdade, assim, um dirigente, né, um representante, normalmente nós estudamos, nós procuramos as questões de paz global. Né? Nós fazemos parte das conferências, nós buscamos essa paz global. Agora, enquanto isso, um fiel, seja de qualquer outra religião, que ele está tão somente voltado para a sua religiosidade, e muitas vezes ele não sabe nem se interiorizar corretamente, ele não sabe o que ele está buscando, ele busca algo, mas o Supremo, o Criador, nele ainda não está dentro dele. Então, assim, quando nós somos líderes, a gente já passou por muita coisa, nós precisamos conversar muitas vezes para questões comunitárias a gente conseguir solucionar conjuntamente. Então, o problema não é nem tão pouco na liderança, o problema está no segmento, que gera o desconhecimento. Quer dizer, essa questão do contato institucional entre as várias religiões, existe. A gente está aqui chegando à conclusão de que seria importante. E o aparato legal que existe para coibir, para impedir a discriminação é suficiente? Eu descobri hoje, pastor, que a lei que combate o racismo também pode ser usada para conter a intolerância religiosa. O senhor viria como uma coisa aceitável recorrer a essa lei para combater? O senhor acha que como é que se combate a discriminação, a intolerância legalmente? Como é que isso deve ser feito? Eu penso que ainda estamos numa fase em que o diálogo seria a melhor coisa a se recorrer. Eu penso que, eu acredito assim, que o que a Patrícia acabou de falar está correto. Junto com o conhecimento teológico, existe muita superstição, muito conhecimento, que eu diria assim, de senso comum, e que a gente, às vezes, tem que trabalhar um pouco na conscientização desse povo. Mas é claro que quando se chega ao nível de violência, aí sim tem que se chegar a recorrer realmente à lei, ao Estado, que é, enfim, o nosso mediador nesse sentido. Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Nós convidamos hoje para participar dessa nossa conversa a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e eles nos disseram que, embora combatam a intolerância religiosa, não se disporiam a participar de um debate conosco aqui hoje. Então, eu lhe pergunto como é que vocês enxergam o papel da Igreja Católica nesse caso. Como eu disse, eles ainda são majoritários no Brasil, né, os católicos. Vocês acham que a Igreja Católica, os fiéis católicos, têm um papel positivo nessa discussão ou encontram resistências no debate com... A Igreja Católica representa a nossa religião máter, não é verdade? Com todo respeito à Igreja Católica, aos ensinos da Igreja Católica, de onde nós originamos. Então, o que precisa? A própria Igreja Católica tem uma força, ela tem uma ascendência muito grande em seus fiéis. A sua participação, talvez seja o catolicismo que não sofra, que hoje é um segmento religioso que sofra menos perseguição religiosa. Porque embora já tenha visto depoimentos de católicos dizendo que também mas se você comparar, né, se você fizer uma estatística, uma comparação, uma média, seriam os católicos que menos sofrem, até por ser um número bem significativo. Então, a nossa Igreja Católica, tão representativa no Brasil, tem um papel fundamental, que é o papel de esclarecer os seus fiéis, ajudar na conscientização dos fiéis, para que possa diminuir essa perseguição e essa agressividade. O senhor se encontra com dirigentes católicos, encontra boa receptividade
nessa discussão entre os católicos? Nessa discussão, eu tenho encontrado com párocos, converso com alguns e tudo mais. Mas eu não vejo assim, institucionalmente a coisa acontecendo. O que eu imagino é que a igreja, ela tem uma história, não é isso? No Brasil, quer dizer, ela chegou junto com a primeira caravela, não é isso? Então, se ela esteve ao lado dos Estados esse tempo todo, o que a gente pensa é que hoje, com o acumulado que ela tem de conhecimento, de história e até de preferências, né? Eu acho que ela precisa ceder. Não é só a gente arrancar, tem que ceder também. Tá certo. Eu agradeço muito aos três pela participação. Eu conversei com a Patrícia de Iemanjá, diretora da Central Organizada da Matriz Africana. Sim. Também com Lenir Pereira, vice-presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, e com o pastor Wilson Barbosa, da Assembleia de Deus. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.